Amém? Paz para todos. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1. Que bom que você veio, né? A Epístola aos Romanos, nós vamos estudar, como o pastor disse aqui, a primeira lição. É a maravilhosa graça. Pastor, obrigado. Esse pedido aqui já foi feito, tá bom? Romanos, aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, como um texto base aqui para a gente, tá bom? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora não tenho tido oportunidade. Mas até agora tenho sido impedido. Porém, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema. A epístola, na verdade, aqui é uma introdução, né, daquilo que nós vamos estudar nas próximas aulas, né? É um currículo abençoado aí. Nós vamos falar sobre essa maravilhosa graça, a graça que nos alcançou, né? E eu quero dar essa introdução hoje justamente de uma forma mais, a gente vai falar mais aqui, né, ler um pouco, para que você tenha uma base daquilo que você vai aprender nas aulas que virão, nas aulas que serão ministradas nos próximos domingos. O tema de hoje, como eu disse, é a Epístola aos Romanos. Romanos é o 45º livro e o 6º livro do Novo Testamento. O livro de Romanos foi escrito por Paulo para os crentes em Roma, para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Cristo. Coloquei aqui uma observação. Evangelho significa boa mensagem, boa notícia, boas novas de salvação. É a doutrina e a história de Jesus Cristo. Isso significa Evangelho. O Evangelho é uma notícia boa que chegou até nós, né? É a história do próprio Jesus.
O texto áureo dessa lição, nós acabamos de ler aqui o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu queria parar um pouco aqui nesse versículo, falar algo aqui dentro desse versículo 16, e eu quero dividi-lo aqui. E o primeiro fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo, ele deixa bem claro que tudo aquilo que ele conquistou, a partir do momento que ele recebeu a Jesus, ele começou a fazer, começou a realizar a obra que o próprio Deus havia para ele, o propósito de Deus na vida dele. Ele diz: eu não me envergonho desse evangelho. E aí vem para nós, né? E eu, né? Será que nós estamos sendo, nós envergonhamos o evangelho, ou nós estamos sendo a vergonha do evangelho? A gente vai ver aqui a história de Paulo, né? Romanos vai falar muito bem a história, as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Paulo foi extraordinário, irmão. Paulo, a vida de Paulo foi uma vida dedicada. A partir do momento que ele teve encontro com o próprio Deus, né, a caminho de Damasco, a partir daquele momento ele teve a sua vida mudada, transformada. Alguns dizem assim: Paulo se transformou de Saulo para Paulo, mas na verdade a mudança ali é só mudança de território. Em alguns lugares ele era chamado de Saulo, em outros lugares ele era chamado de Paulo. Ele passou a ser perseguidor do povo de Deus para ser perseguido. E você vai ver que o final da história dele foi uma história de sofrimento, né, de prisões, de tribulações, mas mesmo assim, ele não era a vergonha do evangelho. Pelo contrário, ele sempre, onde estava, ele sempre ministrava o evangelho, ele sempre anunciava o evangelho do reino, ele sempre anunciava Jesus. Alguns também dizem por aí que Paulo não foi apóstolo, porque para ter sido apóstolo teria que ter um testemunho perto de Jesus, tinha que ter andado com Jesus. Mas se você for ler a Bíblia, lá em Atos vai falar que Paulo, ele esteve 3 anos no deserto da Arábia, e a Bíblia diz que o próprio Deus o discipulou, o próprio Deus esteve com ele. E aí, até depois daqueles 3 anos, ele teve essa capacidade, ou seja, Deus falou: não, a partir de agora você vai ser o apóstolo, né? Você será esse apóstolo, né? Como diz lá quando também Judas, né, tira a sua própria vida após ter traído Jesus, e aí foi lançado sorte sobre Matias. Na verdade, talvez alguns estudiosos dizem que não seria Matias, mas seria Paulo, essa pessoa que iria assumir o lugar de Judas ali, porque você não vê muito falar de Matias, você só vê falar de Matias ali quando lançaram sorte e lançou sobre ele. Mas depois você não vê falar nada sobre Matias mais. Mas Paulo não, Paulo foi essa referência. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, cartas escritas por Paulo. E ele diz: o Evangelho, aqui, né, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, de Jesus. O Evangelho mudou a vida de Paulo. E ele não tinha vergonha do mesmo, né? Se o Evangelho mudou a nossa vida, e eu poderia aqui perguntar para você o que o Evangelho fez na sua vida. O que o Evangelho mudou na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Quem você era e quem você é agora depois que aceitou a Jesus, depois que aceitou essa boa nova, esse Evangelho. Ou seja, o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa história. Aonde o Evangelho chega, há uma mudança radical. O Evangelho tem esse poder de mudar pessoas, de mudar local, de mudar cidade. Você acredita nisso? Eu era muito novo e a gente começou um trabalho na região, lá perto onde eu morava, um lugar muito remoto. A gente começou a fazer culto ao ar livre, no domingo à tarde, 3 horas da tarde, debaixo lá tinha um pé de eucalipto, e é o único lugar que tinha sombra, e a gente começou a fazer culto ao ar livre ali. E eu era muito novo na época, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mas eu ia para lá e participava disso. Mas eu fico vendo, no decorrer do tempo passando, e era um lugar muito remoto, não tinha, a infraestrutura não tinha no lugar, as pessoas bebiam de uma água que tinha num poço, que era mais lama do que água, né? Alimentação ruim,
Né? Você olhava para algumas daqueles meninos que da minha idade ali, estudavam comigo no colégio, você via que os meninos chegavam de uma maneira terrível na escola, né? E aí a gente começou o evangelho ali, um pastor começou a investir, daqui a pouco fez um templo, a gente começou a dirigir cultos ali, e foi acontecendo, e foi acontecendo. Hoje, passado-se o tempo, eu volto lá nesse mesmo lugar. Lá hoje temos a maior igreja da região, está lá nesse local. De lá, tem alguns psicólogos, advogado, médico, que saíram de lá daquele lugar. Aí eu fico vendo como o evangelho tem esse poder de mudar as pessoas. As pessoas começaram a trabalhar, começaram a seguir a Jesus, começaram a mudar a sua vida. E agora, os meninos agora tiveram a capacidade de estudar, de terminar, de fazer faculdade. Muitos lá terminaram, fizeram a sua faculdade. E estão lá ainda, né? Tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro, de abençoar os seus pais. Isso tudo a partir do evangelho, a partir do momento que o evangelho chegou naquele lugar, porque o evangelho tem esse poder de transformação de vida. O evangelho de Cristo tem muita coisa. Eu coloquei aqui o evangelho de Cristo, né? E aí eu coloquei 2 pontos, porque tem muita coisa se falando por aí que não é evangelho. O evangelho de Cristo muda a pessoa. O evangelho de Cristo transforma você. O evangelho de Cristo muda o seu caráter. O evangelho de Cristo trabalha na sua personalidade. Se você recebeu, diz que recebeu esse evangelho, e nada mudou, tem alguma coisa errada. Você recebeu qualquer outra coisa, menos o evangelho. Porque o evangelho tem esse poder, essa capacidade de mudar você. A gente recebe o evangelho de Cristo, essa boa nova de salvação, o Espírito Santo entra na nossa vida, e aí ele começa a trabalhar na nossa alma, no nosso espírito, e esse trabalhar é de dentro para fora, e a partir daí a gente começa a ter essas reações aqui fora. Ou seja, agora eu ando diferente, agora eu falo diferente, agora eu me porto diferente, agora a minha vida é diferente. E aí às vezes isso acontece até no nosso vestir, no nosso andar. Isso muda a nossa história. Por quê? Porque o evangelho chegou. Às vezes as pessoas têm pregado por aí, há uns anos atrás chegou-se a teologia da prosperidade, só que banalizaram essa teologia da prosperidade, né? Venha para Cristo que a sua vida vai ser mudada, você vai ganhar muito dinheiro, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. É verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas o evangelho, ele tem poder de transformação do homem. E se Deus quiser fazer, ele faz. Se Deus quiser, ele te abençoa. Se Deus quiser, ele te faz prosperar. Se Deus quiser, ele te dá riquezas. Mas a prioridade do evangelho é mudar o homem, é preparar o homem para que um dia ele esteja apto para entrar no céu de glória. E aí é por isso que vem a graça que envolve, é o amor de Deus junto com a graça. De um lado, amor, de outro lado, graça. E isso nos envolve, amor de Deus, as misericórdias. Como diz a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, ou seja, o amor de Deus e a sua graça. O que é graça? É favor que nós não merecíamos. A gente não merecia. A gente merecia o quê? A gente merecia a morte. A gente merecia o inferno. Mas Jesus veio, Deus deu o seu melhor, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E hoje nós estamos aqui. Amém? Estamos caminhando aí para chegar um dia no céu de glória e estarmos juntos com Jesus. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder. Poder para transformar todo aquele que crê. Tem que crer. Não tem como ter evangelho se não tiver crer, se não tiver fé. Você precisa crer que Jesus pode fazer, crer que Jesus pode mudar, ter fé. E o que é fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como você quer ter fé se você não ouve a palavra de Deus? Como você quer ter fé se você não medita na palavra de Deus? Eu creio tanto em Deus, irmãos, que se a Bíblia dissesse que foi uma piaba que tinha engolido Jonas, eu acreditava. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. E aí quando alguém diz assim, um grande peixe engoliu Jonas e depois jogou ele lá
Não foi história, não é história de carunchinha, aconteceu, é real. Isso é fé, e para você acreditar nisso você precisa ter fé. Fé que Pedro andou sobre as águas. Fé, tudo isso envolve fé. Não é uma fé irracional, é uma fé racional. É uma fé que crê que Deus pode abrir as portas. É uma fé que crê que Deus pode curar a enfermidade, o câncer, a AIDS, que são enfermidades terríveis dos nossos dias. Deus pode fazer. Por quê? Porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes a gente olha alguém na rua e diz, esse aí não tem mais jeito. Tem. O cara bebe tudo, né? Da número 1 a 51, para ele não tem mais jeito. Ele fuma tudo quanto é tipo de droga. Não tem jeito, ele matou, ele roubou, ele destruiu. Se o Evangelho alcançar, se ele deixar Jesus entrar na sua vida, tem mudança, tem transformação, porque o Evangelho tem esse poder. Não existe nada que o Evangelho não possa mudar ou transformar. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a salvação e comunhão com Deus. Sem a graça, não adianta eu me esforçar. Por isso que eu disse aqui um dia desse, que você faz boas obras porque você é salvo. Você não é salvo porque faz boas obras. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. E aí, o amor de Deus está derramado no nosso coração e nos capacita a amar o próximo. E aí a gente vai lá e faz boas obras. A gente vai lá e abençoa. A gente vai lá e ama. A gente vai lá e decide amar. Por quê? Porque a graça divina, sem ela, nós não vamos conseguir obter essa salvação. É graça, infinita graça. A Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. A salvação é de graça e é pela graça. Custou um preço alto, sim, o preço de sangue. E não devemos banalizar essa graça. Tem muito engraçadinho por aí dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez, nós vamos passar por isso aí lá na frente. Uma vez eleito, eleito para sempre. Quem disse? A Bíblia diz lá em Apocalipse, aquele que for fiel até o fim. Não adianta ser fiel até os 44 do segundo tempo. Tem que ser fiel até o juiz apitar o final do jogo. Até lá, a gente está no caminho. Bom é aqueles que foram antes da gente, que já estão na glória, que já estão exaltando o nome do Senhor, já estão ali esperando que o Senhor venha buscar a sua igreja. Bom para eles. A gente, quando está aqui, tem que lutar, tem que perseverar. Tem que ter essa graça envolvendo a gente o tempo todo. Para quê? Para que um dia a gente chegue no céu de glória. O esforço humano não traz nenhum resultado quanto o assunto é salvação. Não adianta se martirizar, não adianta pegar chicotes e como diz lá aqueles homens dos tempos antigos, que até hoje tem em alguns lugares, né, e se martirizar, e pegar chicote, e fazer sacrifícios, e fazer tudo que o homem faz, todo o esforço que o homem fizer é em vão. Por quê? Porque já foi feito, o sacrifício já foi pago, o preço já foi pago, Jesus já morreu, e a Bíblia ainda diz mais, o próprio Jesus dizendo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, ele é o caminho, ou seja, você precisa andar em Jesus. Ele é a verdade, você precisa andar na verdade. E ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, senão por Jesus. Comunhão com Deus é fundamental para quem quer ser salvo. Comunhão com Deus. Eu falei sobre isso aqui um dia desse. Ter comunhão com Deus. Isso é fundamental, irmãos, para quem quer ser salvo. Não basta vir aqui um dia, uma vez por semana. Não basta. Não basta pegar a Bíblia uma vez por semana e vir à igreja. Você precisa fazer isso todo dia, todo tempo, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver inserido. Se você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém, eu fico vendo Paulo aqui e ele me dá eu fico com vergonha diante daquilo que Paulo fazia.
passando por prisões, por perseguições, sendo açoitado, passando por naufrágio, né? Lá na ilha de Malta, lá quando ele desce, lá preso, ele desce do naufrágio, vai catar algumas lenhas, uma cobra vem, pica ele, fica ali segurar, presa a ele, e o pessoal diz, ixi, tanto está errado que vai morrer agora por aquela cobra. Ele vai lá, sacode a cobra no fogo e não acontece nada com Paulo. Paulo era extraordinário. E aí eu pergunto assim, Paulo era um super-homem? Não. Paulo era um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas, espinho na carne. Quando muitas vezes ele orou a Deus, pedindo para Deus tirar aquela enfermidade. Muitos dizem que era uma enfermidade que ele tinha. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus disse para ele, ó Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo era um homem como eu e você, tendente a dificuldades, a provações, a tribulações. Mas Paulo era perseverante. Paulo, ele sabia para que ele foi chamado, ele sabia o propósito dele na vida. Por isso que nós precisamos buscar isso, comunhão com Deus, comunhão na oração, no jejum, na palavra. Vir à casa de Deus faz toda a diferença. Você, irmãos, você não sabe o valor do que é vir à casa de Deus. Pastor João, um dia desse, estava falando sobre isso aqui. O valor que é você vir à casa de Deus. Mas pastor, eu estou cansado. Mas pastor, eu estou com dificuldade. Mas pastor, eu estou doente. Venha à casa de Deus. Sabe por quê? Quando você vem para cá, algo muda. Algo no mundo espiritual muda a seu favor, a seu respeito. Quando você vem para cá, você está dizendo para Deus que depende dEle, que você precisa dEle. Então aquele problema que ficou lá na sua casa, Ele vai lá e resolve. Ele vai lá e abençoa. O filho atribulado, o marido atribulado, a esposa atribulada, Ele trabalha nela. Então venha à casa de Deus, esteja em comunhão com Deus para ouvir a sua palavra. Cada dia que você vem aqui, você ouve uma palavra diferente. E isso vai moldando você, isso vai trabalhando você, isso vai limpando você. Enquanto a gente está aqui, a gente está no processo, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala sobre santificação. Santificação é um processo, santidade é o estado, só no céu. Né? O estado santo, só quando a gente chegar lá diante de Deus. Aí a gente pode virar e dizer, não, sou santo. Mas enquanto a gente está aqui, é um processo, santificação. E santificação, para você entender bem, é uma escada. Que você a cada dia sobe um degrau nessa escada. Mas como eu vou subir esse degrau? A cada dia eu melhoro um pouquinho mais. Né? Segunda-feira eu subo um degrau, terça-feira, 1 ano, 2 anos. Aí você olha para baixo e vê que você era muito pior. E Deus agora transformou você, Deus agora mudou você, Deus agora tem você como um instrumento. Assim como teve Paulo há muito tempo. Este é para mim um instrumento que eu vou usar na sua obra. Queira fazer algo para Deus. Queira fazer algo na igreja. Queira fazer. Aí você pergunta, mas eu vou fazer o quê? Sei lá, pergunta. Pergunte a alguém, pergunte a liderança. O que eu posso fazer, pastor, para ajudar, para ser útil aqui nesse lugar? Não seja só aquele crente de banco. Ah, pastor, mas eu não, aqui na igreja talvez não tem lugar. Mas se você sair daqui, se você lá no seu trabalho, você pode fazer algo para Deus. Pregar o evangelho para alguém. Dizer que Jesus ama. É só chegar na pessoa e dizer assim, ó, Jesus te ama. É difícil essa frase? Você pode, eu posso. Não espere isso só dos obreiros, dos pastores. Se compete a você fazer alguma coisa boa, alguma coisa na igreja, faça. Porque Deus quer usar você e Ele tem um propósito na sua vida. Individual, na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. E o propósito de Deus é você que tem que fazer. O propósito de Deus na minha vida é eu que tenho que fazer. Mas eu tenho que querer fazer e eu tenho que buscar fazer isso. É assim na nossa vida. Partindo aí. Eita hora. O objetivo geral dessa lição é apresentar uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, ressaltando a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda do homem. Os objetivos da lição: conhecer o autor, local e data e destinatários da Epístola aos Romanos, mostrar a forma literária, conteúdo, propósito da Epístola aos Romanos e explicar o valor espiritual
dos Romanos, da Epístola aos Romanos. Introdução, eu vou ler isso aqui. Teremos a oportunidade ímpar de estudarmos a respeito da Epístola aos Romanos. Nesta carta, o apóstolo Paulo expõe de maneira profunda a doutrina da justificação pela fé. Somos justificados pela fé, mediante a graça divina. Paulo mostra que a graça de Deus e a salvação são para todos, judeus e gentios. Nós estamos aqui nessa classe dos gentios, né? Não era para a gente, mas os judeus não quiseram, e aí o evangelho chegou até a gente, né? Chegou até ao Brasil, chegou até nós aqui. Então o evangelho nos alcançou. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos, depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Romanos mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Deus. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo, homem sem Deus e agora um homem com Deus, como eu falei aqui no início, né? Esse é o evangelho, o poder de Deus que transforma o homem, que transforma a mulher, que faz dela nova criatura. O evangelho tem poder de transformar tudo onde chega. A graça é o amor de Deus que nos envolve. A graça de Deus não é uma graça libertina. A graça é o favor de Deus na nossa vida, né? E o que é a graça? A graça nos proporciona liberdade em Cristo. Mas liberdade é diferente de libertinagem. Você é livre. Livre. Né? E ainda falo mais, que você é livre para fazer ou não fazer. Né? O livre-arbítrio. A gente tem a liberdade. Poderia estar aqui ou poderia estar agora numa porta de bar, sentado numa mesa, bebendo uma cerveja. Porque eu sou livre para isso. Eu sou livre, eu tenho um livre-arbítrio. Mas essa escolha de estar aqui faz toda a diferença. Foi o que eu disse. Então a graça nos traz liberdade. Alguém pode virar e dizer assim, eu sou livre, então eu posso viver, estou aqui na igreja, mas eu vou tocar num negócio assim, mas eu posso viver com as mesmas práticas que eu fazia lá no mundo, porque eu sou livre. Não, na verdade você ainda continua preso àquilo. Essa semana mesmo eu vi, alguém me falou que a pessoa é crente em Jesus, e quando estava lá no mundo bebia, né, da 1 a 51. Mas aí aceitou Jesus, mas ainda está preso ainda no vinho. Então o casal toma vinho todo dia, fica mesmo bebão mesmo. Ou seja, ele ainda está preso, ele ainda é preso, ele não é livre. Porque o livre, ele tem a oportunidade de pegar um copo de cerveja e colocar, ou não. Eu sou livre disso, eu não preciso disso. A alegria que eu tenho é a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso de nada fora disso, de algum artifício para estar alegre. Por que a pessoa bebe? Para ficar alegre, para ficar de boa. Né? Por que o camarada dá um teco num cigarro de maconha? Para ele ter uma experiência nova. Quando você é livre em Jesus Cristo, o Espírito Santo faz isso. Eu não sei você, irmão, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não tem alegria melhor e maior do que aquela não, irmãos. Que alegria extraordinária. Você se sentir que o Espírito Santo está movendo você. E comigo foi assim, para mim foi uma experiência ímpar. Porque aquele dia, além do próprio Jesus me batizar com o Espírito Santo, mais 17 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aí você imagina, uma igreja desse tamanhozinho, um movimento, parecia que tinha anjo naquele lugar, a gente ouvia um barulho assim, um negócio extraordinário. E Deus ainda me usou naquele dia em profecias para algumas pessoas. E eu via que aquilo era real, porque eu começava a falar e as pessoas começavam a chorar. Nossa, aí que eu dava cada pulo que faltava pegar no teto, porque a alegria é extraordinária. A alegria de ser cheio do Espírito Santo. A gente não precisa dessas coisas que o mundo tem aí para estar alegre, para ser alegre. É tão bom, alegria e paz, né? É maravilhoso quando você tem Jesus. Você vai dormir, está tudo de mal a pior, né? Tem conta para pagar amanhã, mas você deita e pega no sono e dorme em paz. Por quê? Porque você sabe que o próprio Deus cuida. A graça de Deus não nos dá direito a viver de qualquer jeito.
A graça custou um preço esse de sangue. Tópico 1 aqui. O autor, local e data e destinatário, né? O autor dessa carta foi o próprio apóstolo Paulo, o próprio Paulo. E aí tem até foi auxiliado pelo Técio, né? Um tal de Técio, que na verdade esse Técio era o escrevente de Paulo, né? Paulo falava e esse Técio escrevia. Você vai ver lá Romanos capítulo 16, versículo 22, vai falar sobre isso. Então Paulo é o autor dessa carta. Por mais que alguns dizem que foi o Técio que escreveu, porque às vezes o escritor, né, quem está redigindo, às vezes não ouve direito, e aí, na verdade, quando eu estava estudando isso aí, era justamente o que estava em pauta sobre esse estudo, era isso. O escrevente não ouviu o que Paulo disse, então ele escrevia algumas coisas, e parece que não foi Paulo que disse isso aí, mas na verdade, toda a epístola de Romanos foi escrita por Paulo. Local e data, 56 a 57 depois de Cristo. Ela foi escrita na próspera cidade de Coríntio, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Interessante que Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, à igreja que estava em Roma, mas ele não tinha ido lá. Ele ainda não tinha ido lá. A igreja foi se formando lá e ele tem essa necessidade de escrever aos irmãos que estavam ali. Por isso que o texto que nós lemos aqui, você vai ver Paulo dizendo sobre isso. Eu orei a Deus, pedindo a Deus para me dar uma oportunidade de estar com vocês, de comunicar algum dom com vocês, de estar alegre aí, de participar daquilo que vocês estão, da vida de vocês como crentes, como cristãos, mas ainda não tive a oportunidade. Então Paulo escreve essa carta. Local e data, eu já falei aqui, foi 56, 57, lá em Coríntios, na cidade. E ele fica hospedado ali na casa do seu amigo Gaio, né? Também você vai ver nas Escrituras. Os destinatários, como eu disse aqui, foi o povo que estava em Roma, né? A igreja que estava em Roma. E essa carta, ela é atemporal. Né? Foi escrito lá para o povo, para a igreja que estava em Roma, mas hoje é para a gente. Para a graça de Deus se revela aqui através da palavra. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? O pastor, quando fala aqui, leia a Bíblia, leia a Bíblia o ano todo, faça uma leitura para que você entenda a história, a sua história, a história do Evangelho. Eles classificam como natureza atemporal. Romanos 1:7 nos mostra de modo bem claro o destinatário da epístola. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí pergunta aqui, quem seria todos que estáis em Roma? Ou seja, todos os irmãos que estavam ali. Aí tem uma frase aqui que diz assim: há uma disputa sobre reais destinatários dessa carta. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicais em Roma, enquanto outros defendem os cristãos gentílicos como sendo esses destinatários. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. Então está aí esse fato. Seguindo aqui, tópico 2, forma literária, conteúdo e propósito. Ela foi escrita de forma literária, ou seja, ela foi escrita como um diálogo, né? Paulo conversando, como se ele tivesse presente lá na igreja de Roma. Você vai ver isso aí, Paulo começa a conversar, e ele faz algumas perguntas, respostas, confronto, né, à igreja de Roma, para que esses pudessem ser edificados na palavra. Conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina. Isso aí é o conteúdo, né, específicos, né? Como o homem é pecador, como o homem, o estado do homem depois da queda, né, do homem lá no jardim se tornou miserável, deplorável, e aí vem a salvação de Deus através de Jesus Cristo, e aí a justificação pela fé, somos justificados pela fé e a graça divina. O que é a justificação pela fé? É quando o inimigo vier apontar o dedo para você, dizer que você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você também aponta o dedo para ele e diz: eu sou justificado em Jesus. Jesus já pagou o preço por mim. Ou seja, aquilo que tem uma parte na Bíblia que diz que os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento.
E é impossível de ser pescado novamente. Impossível. Foi lançado lá. Né? O pastor Rogério falou na quarta-feira, né? Mas fica um demôniozinho aqui atrás, né? Dizendo, hoje você fez isso, hoje você fez aquilo. Do outro lado tem um anjo, né? Dizendo, você está perdoado, você está livre. É isso que acontece o tempo todo, né? O velho homem, a velha natureza e o novo homem. Está aqui dentro, está dentro aqui de você. Quem você alimenta mais que vai sobressair. Não tem como, irmão. A velha natureza está aqui. Você vai ver isso na nossa formação. Ou pega o menino hoje. O menino nasceu aí, 2 anos. Você começa a perceber traços desse pecado. Esse pecado lá... Tem coisa que você não ensina para a criança. E aí ele já vem com a maldade no coração. Por quê? Porque é o pecado de origem. E quando você aceita Jesus, a nova natureza começa a moldar. E aí eu tenho que entender isso. Quem eu alimento mais? A velha natureza ou a nova? É por isso que há sempre esse pedido, esteja em comunhão com Deus sempre, esteja aprendendo a palavra de Deus sempre, esteja na casa de Deus sempre. Então, justificação pela fé e a graça divina. Paulo mostra a necessidade espiritual que os gentios, judeus e toda a humanidade tem da salvação de Deus. Paulo também mostra nos capítulos 5 a 8 a ação santificadora do Espírito no processo de salvação. Santificação, mais uma vez, aqui é citado aqui, só o Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz que a gente tem que pregar o Evangelho. Jesus, o próprio Jesus dizendo, ele diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Agora o papel de mudar as pessoas é o Espírito Santo, não é eu e você. Porque às vezes a gente fica com esse desejo, né, de mudar as pessoas. A gente acha que a pessoa aceita Jesus, amanhã já tem que estar diferente. Não, irmão, esse papel é do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que entra na vida dessa pessoa e começa a trabalhar nela. E a Bíblia diz mais, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O que resta para mim? Tarefa fácil. Pregue o Evangelho. A tempo e fora de tempo. O tempo todo. Pregue o Evangelho. Deixe que o Espírito Santo faça o resto. É destacado aqui o resultado prático do Evangelho na salvação do crente. Através do Espírito Santo, o crente experimenta a paz com Deus. Paz com Deus. Através do Espírito Santo. É aquilo que eu falei, né? Dormir em paz mesmo sabendo, né? Shalom, né? Quando o judeu cumprimenta com shalom, ele está dizendo Deus de paz. E aquela palavra shalom está dizendo assim, paz apesar da guerra. Apesar de toda a guerra que acontece, está acontecendo lá, eles têm essa oportunidade de cumprimentar o outro com shalom. Paz apesar da guerra. É isso que Deus proporciona na gente, é isso que o Espírito Santo proporciona em nós. Está uma guerra aqui dentro, está uma guerra no nosso coração, mas nós temos paz em Deus que tudo vai se resolver. Paulo mostra o lado prático do Evangelho na transformação de vidas. A conclusão da carta trata do empreendimento missionário do apóstolo Paulo e algumas recomendações finais estende-se nesse capítulo. Paulo, na verdade, Paulo estava planejando e projetando que Roma seria uma base missionária daquilo que ele tanto estava fazendo, que era as suas viagens missionárias. Por quê? Porque Roma era a potência da época. Né? Mas o próprio Deus não permitiu que Paulo... Ele foi para lá, quando ele foi para lá, ele estava preso. Né? Foi se apresentar lá diante do concílio lá de Roma. Então, aquela Roma era uma potência. Então, ele tinha esse projeto de ter uma base ali missionária. Paulo queria usar isso como expansão do Evangelho de Jesus. Mais recursos, mais viagens, mais pessoas alcançadas. Né? Que nós possamos buscar isso. Né? Uma igreja que prospera. Entenda isso aqui, ouça isso aqui. Uma igreja que prospera é uma igreja missionária. Quer que a igreja prospere? Quer que a sua igreja prospere? Talvez daqui vai sair alguns pastores daqui a um tempo para dirigir as futuras igrejas que vão se abrir por aí. Quer que a sua igreja prospere? Invista em missão. Uma igreja que investe em missão é uma igreja que cresce, tanto em número quanto em qualidade e quantidade. O tempo todo.
Invista em missão e você vai ver a diferença. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, por esse investimento do nosso pastor, né, investindo em Portugal, Bélgica. Ele acabou de chegar de lá, depois ele vai falar, dar o resultado do que aconteceu ali. Igrejas pujantes, igrejas sendo abertas. E Deus abençoa lá e abençoa cá. Porque Deus ele é poderoso. Por quê? Porque está sendo investido em missões, alcançar vidas, alcançar pessoas. E Paulo tinha isso em mente. Quanto mais recursos, mais pessoas serão alcançadas. O propósito dessa epístola, uma leitura cuidadosa de Romanos, nos mostra que essa carta não possui apenas um único propósito, mas vários. O principal, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, de estudo aplicação pessoal, é apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes da sua chegada a Roma. Todavia, podemos também destacar os seguintes propósitos. O apóstolo deseja fazer da igreja de Roma uma base, como eu falei, uma base missionária que pudesse chegar até a Espanha. Fica evidente também que o apóstolo Paulo está imbuído na defesa do evangelho que ele pregava. Porque o evangelho de Jesus era um evangelho diferente do que se pregava, né? Na verdade, os religiosos da época, seguindo dogmas, a religião mata. A religião, né? Na verdade, a palavra religião, né? Religar, do verbo religar, nos religar a Deus. Mas a religião, né? Com seus dogmas, isso mata as pessoas. Por quê? Porque o evangelho não é isso. O evangelho não é prisão. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. Não sei você, mas eu já participei de igreja assim. Né? Lá atrás, não sei se era por falta de entendimento, porque eram leigos, mas dizia, conheci pessoas, conheci pastores, infelizmente, que disciplinavam as pessoas, porque cortou 2 dedos de cabelo. Né? A mulher aparou 2 dedos no cabelo. Está disciplinado 1 mês, está disciplinado. E na época não era disciplinado, era excluído. Né? O pastor Irismar pode falar muito bem disso aqui. Né? Não pode. Eu conheci uma jovem senhora que ela foi pedir para o conselho de pastores, porque ela arrumou um emprego, e aí, nesse emprego, não podia usar saia, tinha que usar calça. Mas os pastores da época disseram, se você usar, você está excluída. Ela disse, mas eu preciso, porque ela seria a única fonte de renda da sua casa. E ela foi trabalhar, usava calça lá, ia de saia até na empresa, chegava lá, vestia uma calça, trabalhava. Mas mesmo assim eles ficaram sabendo, excluíram a menina. A menina até hoje está no mundo. Ah, mas isso não justifica, por que ela está no mundo? E o que o inimigo tem feito na mente dessa pessoa? Aí eu pergunto para você, a mulher está mais bem vestida com a calça comprida ou de saia? Então a religião causou um estrago. Existe até uma estatística de que tem mais gente lá fora do que aqui dentro, que passou por aqui. Isso é terrível. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E um dia eu tenho essa preocupação, principalmente pastor de igreja, tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque você vai dar conta dessas ovelhas diante de Deus. Imagine, você chegar no céu e o próprio Deus te chamar, falar, cadê as ovelhas que eu coloquei nas suas mãos? Presta conta de todas elas aí. Onde elas estão? Então tem que ficar atento a isso, porque a religião mata. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, traz salvação. Eu já vou estar terminando. O valor espiritual, fundamentação doutrinária, o valor espiritual. Romanos trata de alguns dos temas mais profundos do cristianismo. As doutrinas da chamada eleição, da predestinação, da justificação e da glorificação e da herança. Paulo mostra à igreja que o pecador pode encontrar a redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A carta aos Romanos revela que é por intermédio da graça de Deus, manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo, que o homem pode ver corrigido o seu relacionamento com Deus. A velha natureza subjugada na cruz e o Espírito Santo faz com que o poder da cruz agora emane na vida do crente. Renovação espiritual. Essa palavra, a epístola, traz renovação espiritual. Leia Romanos, eu te aconselho a ler. São, parece que 17 capítulos, 16 capítulos. Leia Romanos na sua casa. Né? Leia durante essa semana para você
domingo que vem você ter uma base melhor disso que eu estou falando, que traz também renovação espiritual, né? Não há dúvida de que a igreja de Roma, a quem a Epístola aos Romanos foi endereçada, experimentou uma tremenda renovação espiritual, mediante a sua leitura. Todavia, o renovo espiritual, advindo da leitura desta carta, pode ser visto na vida de muitos crentes ao longo da história. Tomemos como exemplo Agostinho, né, bispo de Hipona, que teve a sua vida mudada quando leu Romanos 13:13. Por outro lado, Martinho Lutero, o grande reformador alemão, foi desafiado a romper com a tradição católica quando também leu a carta de Romanos. John Wesley também testemunhou forte renovação em sua vida através da leitura, comentário desta carta, escrita pelo reformador. Sejamos renovados pelo poder da palavra de Deus. Leia Romanos, para que você também busque essa renovação espiritual, ou seja, fazer de novo. Que Deus possa fazer de novo. Eu peço isso sempre para Deus. Toda vez que eu venho à casa de Deus, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Renova-me, reveste-me, enche-me do teu poder. Me capacita para a tua obra. Renovação o tempo todo. Renovação espiritual. Lembra de quando você aceitou Jesus, aquele primeiro amor, né, que ia, não media esforços para ir, para fazer, para falar do Evangelho, para mostrar aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Mas aí o tempo passou e a gente entra numa rotina miserável, que isso é miserável, é ruim para a gente. A gente entra nessa rotina e aí parece que tudo é normal. Não! Que a gente possa pedir para Deus cultos diferentes, cultos cheios do poder de Deus, louvores abençoados que toquem a nossa vida, que molda, e a gente também louve a Deus por isso. A palavra que venha para nos moldar, para nos confrontar, porque a palavra que muda é a palavra que confronta. Não aquela massagear o nosso ego, não, que a palavra de Deus venha nos confrontar, para que possamos ser a cada dia renovados, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos isso para a nossa vida. E assim seremos abençoados. Que Deus abençoe você. A conclusão aqui, o céu é para todos, porém para entrar lá, tem que ser fiel a Deus até o fim. O céu é para todos, toda a humanidade. Mas para chegar lá, para estar diante de Deus, tem que perseverar até o fim. Até o fim. Tem um hino aqui que sugere aqui, um hino bem antigo. Na verdade não é um hino antigo, é um hino da harpa cristã. 432. Alguém aqui conhece esse hino? Conhece, pastor? Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Amém? Que Romanos seja uma realidade na sua vida e na sua história cristã. Amém? Deus te abençoe. Pastor.